Olá, amigos orquidófilos. Nós já temos o quadro Cultivando Orquídeas em Minutos. E hoje, mais um novo quadro, Plantando Orquídeas em Minutos. E no primeiro vídeo desse novo quadro, a gente vai usar uma Spatoglotis, a orquídea grapete, para você ver como é que planta e como você pode ter melhor resultado no plantio com esta menina. Ficou interessado? Quer aprender? É só ficar comigo até o final desse vídeo. Muito bem, meus amigos, então nós vamos começar a fazer o plantio desta orquídea que vocês conhecem, né? A grande maioria de vocês conhecem Spatoglotis, que é a mais conhecida, unguiculata, que ela é rosinha, né? Bem rosinha, com aquele cheirinho de uva. É a orquídea grapete também, que vocês conhecem aí. Na nossa mesa eu tenho uma quimbaliana versus uma aplicata, né? Um híbrido. Uma planta que está bem sofrida. Primeiro porque assim, gente, nessa mudança toda que eu fiz aqui, eu tive aqui na reforma, essa planta teve que ficar jogada lá na minha garagem. Meu cachorro urinava em cima dessa planta. Foi uma coisa bem complicada. Infelizmente, né, a gente tem animalzinho em casa, é assim que funciona. Ela sofreu bastante. E para ajudar, ela sofreu um ataque também de cochonilha. Bom, isso tudo à parte, porque a gente já resolveu a cochonilha, mas pintas que essas cochonilhas deixam, marcas, infelizmente elas não saem mais, mas esse é um assunto para uma outra hora, só passando para vocês que essas coisas que às vezes acontecem com você, acontecem com a gente, tem experiência também. Eu acho legal pra caramba da gente partilhar isso, porque não é tudo que dá certo no cultivo da gente também não, tá? A gente também tem inconvenientes. Mas vamos lá, porque o vídeo se trata de plantio. Então veja só, a grapete, assim como ou Spatoglotis, né? É uma planta terrestre, é uma planta diferente daquelas que nós cultivamos, das epífitas, né? Que nós vamos plantar em tronquinho, que nós plantamos em mix de substratos como casca de pinos, carvão, etc. Essa daqui é uma planta terrestre. Eu gosto de fazer uso de terra utilizando sim casca de pinos, carvão. Eu faço uso da terra, mas eu faço uso disso também para deixar o substrato dessa planta bem aerado, tá? Então eu vou começar agora a jogar aqui, tirar ela desse vaso, para a gente poder começar esse processo. Vamos lá. Ela dá bastantes raízes também, né? Então veja só, aqui já está com ela, com as raízes aqui, a gente vai tirar tudo aquilo que não servir nessa planta. E veja que é terra mesmo, tá bom? Olha só. Eu vou mostrar para vocês os substratos que eu faço o plantio dela. Eu acho bem bacana de você também aprender isso. Apesar de não ter grande dificuldade o cultivo dessa planta. Então aqui ela produz bastante raiz, tá vendo? Ó? Muitas raízes mesmo. E a gente vai até dar uma limpada nisso. Vai deixar essa planta bem legal. Então veja só, aqui é a nossa planta depois já sem a terra, tá? Veja que ela tem bastante raiz, né? E agora a gente vai começar a fazer uma limpeza. Que essa limpeza é pegando, por exemplo, essas folhas que infelizmente foram comprometidas, para deixar a planta bonita, né? Nesse plantio, a gente ter esse resultado bacana para a planta prosperar depois. Então todas as folhas que foram muito atacadas pelas cochonilhas e também pela acidez da urina do meu Max, do meu garotão, a gente vai tirar fora para deixar essa planta bem arrumadinha para nós replantarmos ela. E enquanto vocês vão me vendo aqui, fazendo o procedimento, eu quero falar um pouquinho também sobre o cultivo dessa planta, que é muito simples, é uma planta muito facinho de você cultivar, tá? É uma planta terrestre que você pode até mesmo plantar no seu jardim. Se você tiver um jardim na sua casa, você pode fazer o plantio diretamente no chão dessa planta, né? Ela vai bem, só tem que tomar cuidado, porque assim, algumas plantas, algumas Spatoglotis, elas se adequam a essa luminosidade de sol direto, outras não, outras queimam, tá?
Veja que ela tem folhas bem finas, então a maioria dessas plantas aqui que eu vi plantada em jardim, sempre tem um coqueiro, sempre tem alguma coisa protegendo a iluminação dela. O sol nunca está direto nela, então se você for fazer o uso no seu jardim, você pode, mas você evite deixar ela a sol pleno, tá? Ou vá fazendo isso bem devagarzinho para que você possa estar adequando a planta a se acostumar com isso. Essa terra nesse vaso, ela vai ficando ácida. Eu recomendo que a cada 3 anos você faça esse procedimento que você está me vendo fazer aqui. Aí você deixa a planta toda, você limpa tudo, deixa a planta bem arrumadinha e você pode estar plantando. A melhor época para você fazer o replante dessas plantas aqui, da Spatoglottes, seria no caso pós a floração dela. Essa planta que eu estou fazendo fora da época, inclusive de sua floração, no caso desta planta, ela floresce até 2, 3 vezes no ano, tá? Uma planta que tem essa vantagem também. Ela pode florescer algumas vezes no ano, mais vezes do que, por exemplo, uma catleia. Então essa é uma vantagem da Spatoglottes, da Grapete. Ela floresce bastante, né, em condições perfeitas. E uma época bacana para você fazer isso é agosto, setembro. Você pode fazer um replante, que normalmente ela vem uma floração, né? Normalmente nessa época do ano, dependendo da espécie, óbvio. E depois da floração você já tem condições de plantar, porque ela já começa novamente a se desenvolver, soltar novas brotações, e com isso você vai ter um bom proveito do seu plantio. Ó, veja que eu vou cortar um pouquinho aqui, gente, das raízes dela, tá? Ela produz bastante raiz. Isso eu faço com cimbídio também. Tenho vídeos aí de plantio de cimbídio que eu vou trazer para vocês novamente, mais um vídeo. Mas eu já tenho aí. Então, plantas terrestres, eu faço isso porque as raízes delas crescem muito, crescem bastante. Então eu deixo sempre um pouco aqui. A gente não recomenda fazer corte de raiz de orquídea, né? Mas essas aqui, como já estão há muito tempo aqui, como falei para vocês, passou por esse procedimento de urina, de tudo, eu acho muito importante fazer essa higienização completa, uma vez que nós estamos plantando ela. Se você quiser fazer um corte, eu vou até mostrar o procedimento para você. Separa, né? Aqui, por exemplo, ó, veja que aqui tem uma quantidade de pseudobulbo que é bem pequenininho, ovalado. É bem complicado da gente mostrar isso para você, mas é um pseudobulbo que parece uma encíclia daquelas pequenininhas que dá o pseudobulbo mais pequeno. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Tá, ó. Eu vou abrir aqui com a mão. O caminho é aqui, ó, tá? Aí eu pego a tesoura e venho aqui, ó. Vou cortando e não passo perto do pseudobulbo dela, para justamente não machucar a planta, tá? Então faço um corte aqui na planta, ó, veja que o pseudobulbo dela está aqui. Se você quisesse fazer a divisão para fazer 2 vasinhos, aqui você já teria essa possibilidade, tá vendo, ó? Então aqui um vasinho de Spatoglottes, outro vasinho aqui. Então já fica essa dica para você também, para você, além de você aprender a plantar, você também ver como que a gente faz divisão de uma plantinha dessa aqui, tá? Então eu vou usar o mesmo vaso, eu vou colocar esses 2 cortes juntos. Como eu falei para vocês, não é intenção minha ter 2 vasos dele, né? Eu quero essa planta entorceradinha. Só fiz exatamente esse procedimento para que você pudesse conhecer. Bom, muito bem então, gente. A gente vai retomar aqui. O vaso vai ser o mesmo. O que eu faço nesse momento aqui agora? Eu uso pedra, tá bom? Para usar um pouco de dreno. Eu coloco pedriscos na parte de baixo. A pedra que eu estou usando aqui é a número 1. Então beleza, aqui eu já coloquei a pedra. Isso vai ajudar a drenar, né, não ficar muito empoçado de água quando nós fizermos rega, ou no meu caso aqui, que essa planta está tomando água de chuva, tá? E aí eu faço uso do quê? Eu faço uso dessa terra aqui, gente, quero mostrar para vocês, condicionador da Forte. Você tem outros tipos de condicionador, né, que vocês podem estar comprando, adquirindo no mercado. Eu uso esse. O condicionador ele tem como intenção o quê? Ter um pouco de carvão, um pouco de casca de pinos, que é justamente para deixar essa terra aerada, tá? A gente não quer que essa terra para Spatoglottes, a gente não quer que ela seja uma terra compactada, né? Onde as raízes não consigam respirar. Então, para isso, eu faço uso dessa terra aqui. Ela é bem escura e você vê que ela é afofada, né? Você vê que ela tem essa aeração. Para ajudar nisso, você pode também usar pedriscos. No caso aqui, eu vou fazer uso de um material que eu tenho aqui, que é aquela argila expandida,
pequenininha. Uma argila expandida, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, para vocês poderem ver. Então essa aqui, a argila expandida que eu uso, é muito encontrada aí para o pessoal de bonsai, né? Que faz uso para plantio de bonsai. Eu faço um pouco de uso dela, é meio no olho mesmo, vou fazendo, coloco um pouco aqui e vou misturando. Vou vendo se ficou numa aeração que me agradou, né? Então você pode fazer isso usando argila. Se você não tiver argila, você pode usar pedrisco, tá? E você pode usar casca de pinos com carvão, tá? Você também pode fazer isso. Muito interessante de você fazer isso para deixar essa terra aerada e as raízes poderem crescer com saúde. Então aqui está pronto, não tem muito segredo não, é isso mesmo. Como nós fizemos corte, raízes, né? Lembrando vocês que esse procedimento eu fiz devido, como expliquei para vocês, tá com urina do meu cachorro e etc e tal. Então eu fiz uma higiene aqui. Você não precisa necessariamente fazer isso quando você for plantar a sua. Mas no replante, use canelinha, tá? Em qualquer corte que você fizer na planta, a canelinha ela vai ajudar na cicatrização, vai evitar que a sua planta também seja aí atacada, contaminada por algum tipo de inseto, né? Ele serve como um repelente natural, então ele ajuda muito nesse procedimento de plantio. Então eu uso sem miséria, não economiza na canelinha quando você for fazer o replante das suas plantas, vai ajudar muito elas a se recuperarem mais rápido, principalmente quando for um procedimento como vocês viram fazendo aqui, que cortei bastante ela, né? Então agora, coloca um pouco de terra no vaso, olha só, estou colocando aqui, tá? Para vocês verem, terra. Aí agora eu vou medindo, né? Vou colocar aqui, ela está um pouco baixa, você vai colocando terra até que ela fique numa altura próximo da boca do vaso, tá? É como ela tem que ficar. O vaso, para esse tipo de planta, eu recomendo que você faça uso de vasos assim, tá? Tem chapéu também que você pode comprar, vasos profundos, né? Porque elas têm raízes que crescem muito. Então aqui eu vou colocar desse lado aqui aquele corte que nós fizemos, tá? Vou emendar aqui. Aqui ela já está no jeitinho pra gente. E agora eu vou completando com terra na sua lateral, mostrando aqui para vocês, ó, que não é difícil, é bem tranquilo mesmo fazer esse replante, facinho e a planta se recupera bem, principalmente essas plantas terrestres, tá? Ela tende a se recuperar muito mais fácil, a enraizar muito mais fácil do que as nossas epífitas, a adubação orgânica que a gente faz também para esse tipo de planta, ela consegue absorver bastante. Vou falar um pouquinho sobre isso agora, que nós estamos terminando esse replante dessas Spatoglottes. Então veja que é só ir completando de terra depois, para você ir fechando o teu vaso, deixar o vaso completinho com terra, tá? Eu vou erguer aqui para vocês poderem ver com clareza o que eu estou fazendo. Olha só completar mesmo, tá? Ó, não tem nenhum segredo. Vai dando uma apertadinha para você deixar as raízes fixadas, né? Terminou aqui, afixou, acabou o procedimento. Nossa Spatoglottes está plantadinha. Bom, muito bem, meus amigos. Se você faz uso de bocache, né? Agora, depois dessa parte da etapa do plantio, se você faz uso de bocache, o que eu muito recomendo para essas plantas terrestres, tá? É adubação orgânica. Você pode usar o bocache que você tem em casa. Eu também faço um adubo orgânico aqui, vou deixar no final do vídeo, você vai poder clicar, ou você pode ir pesquisar adubo orgânico no meu canal, tá? No meu canal você pesquisa ali, você vai ver eu e o Matheus fazendo um adubo orgânico que eu faço muito uso para planta terrestre. Então esse adubo você pode usar para um vaso que nem esse aqui, um vaso grande, é um vaso que tem quase 20 de diâmetro, eu utilizaria aqui 2 colheres cheias de sopa para essa planta, a cada 3 meses. Junto com isso, eu colocaria aqui uma colher de sopa, estou colocando aqui um Mega Coat, tá? Produzido aí pelo Mundo NPK. Se você quiser adquirir esse produto, ele tem um Mega Coat, ele tem outros
outros produtos nesse segmento aqui de cápsulas em gel que entrega alimentação para as tuas orquídeas. É só você digitar aí www.mundonpk.com.br, você adquire isso com eles lá, tá? Eu colocaria aqui uma colher cheia de sopa para um vaso de 20 de diâmetro. Então, uma colher de repente rasa de chá para um vaso pequeno de 10 de diâmetro, tá bom? Você espalha pelo teu vaso. Então, vou mostrar aqui para vocês também, ó. Tá, ó. A gente espalha aqui. Olha só como fica. A gente vai virando o vaso, vai colocando sobre o vaso todo, deixando todo o local onde essa planta tem raízes, para que quando a gente faça a rega, essa cápsula em gel, ela dissolva os nutrientes, entregando isso para a planta poder se alimentar, tá? E aí você pode, junto com essa mistura aqui, se você não tiver isso aqui e tiver só o bocache, não tem problema nenhum, você faça uso só do bocache, tá? Você pode fazer uma rega já, tá? Normal. Então também quero dizer para você que nada impede você também fazer uma adubação química, mas eu acho que o Mega Coat, nesse caso aqui, junto com um adubo orgânico, vai ser melhor, tá? Para plantas terrestres, esse tipo de adubo orgânico, ele é melhor, elas respondem mais rápido a esse procedimento, uma vez que a terra está nutrida, o tempo todo ela está se alimentando disso, muito mais fácil dessa forma você entregar, tá? O que não significa que você não possa fazer uso de adubos químicos, tá bom? Se você quiser também fazer a utilização de adubos químicos, você também pode. E aí, meus amigos, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado, mais do que isso, que essas dicas todas tenham te servido, tenham te ajudado a entender um pouquinho mais sobre como a gente faz o plantio dessas plantinhas e que muitas dessas espécies você vai poder fazer dessa mesma forma na sua casa. Se você gostou, se te ajudou, ajude o canal também deixando aquele like, compartilhando os nossos vídeos. E se você ainda não é um amigo inscrito, venha fazer parte do canal Orquídeas em Ação. Te convido a ser amigo da gente aqui e, claro, despertar o orquidófilo que existe em você. A gente sempre se vê por aqui. Até semana que vem e tchau!